Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, né, à nossa live aqui, um projeto do Agrárias Fora do Campus, coordenado pela professora Sinara e mais alguns colegas aí da nossas Ciências Agrárias, né, do campus de Janaúba. O Clarice, você está me escutando bem? Tô te escutando tá me vendo bem. também? Tudo tranquilo? Tá me escutando também? Acho que as pessoas... Tô sim. Então tá bom. Tudo bem. Tá. Bom, hoje nós temos o prazer de receber a nossa colega, a professora Clarice Corsato. Ela ocupa hoje o cargo de pró-reitora de pesquisa da nossa universidade, né? A professora Clarice gentilmente aceitou aí o convite, né, das nossas Ciências Agrárias para explorar um pouco alguns assuntos relacionados aqui à pesquisa nas ciências agrárias, né, Clarice, em tempos de escassez de recursos, né, e de pandemia. Clarice, inicialmente eu gostaria de agradecer bastante a sua disponibilidade, né, e essa oportunidade da gente estar discutindo algumas questões relacionadas aí à pesquisa da universidade e também por aceitar aí a minha participação como papel de mediador no processo, né? Gostaria que você se apresentasse, né, assim, a sua formação na graduação, na pós, e também como pró-reitora de pesquisa. Seja bem-vinda e muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Obrigada a vocês também, né, pelo convite. Então, boa noite a todos, né? Então, como o professor Virgílio já apresentou, né, eu sou Clarice, professora Clarice, eu sou engenheira agrônoma, formei em Lavras, antiga Exal, né, hoje UFLA, né, eu e o Virgilinho fomos contemporâneos, né, Virgílio? Isso. E depois da minha graduação, eu fiquei 2 anos ainda na Embrapa, com uma bolsa de aperfeiçoamento na época, né, que chamava, e depois eu fui para Piracicaba fazer meu doutorado. Logo após o doutorado em entomologia, né, comecei já a trabalhar com entomologia na minha graduação, então fiz o mestrado em entomologia e vim para o norte de Minas trabalhar na EPAMIG, na empresa de pesquisa pecuária de Minas Gerais. Fiquei lá 4 anos, depois saí da EPAMIG, fui para Unimontes e logo no início da minha estada na Unimontes eu fui fazer o doutorado. Também em Piracicaba, doutorado em entomologia. Você foi uma das fundadoras do curso de agronomia, né, Clarice, naquela época, então? Sim, eu entrei no 2º ano, né? O curso começou em 96, agosto de 96, em agosto de 97 eu entrei, né? Então eu sou na verdade, não a decana, né? A co-decana, a segunda... Hoje, tá, né, sou a segunda, né, do departamento, né? Departamento. Certo. E a pró-reitoria de pesquisa, como é que foi o caminho aí para a pró-reitoria de pesquisa? Bom, na verdade, né, eu recebi um convite inesperado, né? Na verdade, nem esperava mesmo. E pensei e falei, gente, eu acho que chegou a hora de eu contribuir de uma outra forma com a universidade, né? Eu já tenho aí até pouco tempo para me aposentar, eu já tenho de universidade, que em 97 eu vou fazer 23 anos de universidade, né? De Unimontes. E eu pensei, trabalho com pesquisa há tanto tempo, será que eu dou conta? Vou dar conta. Então, resolvi assumir essa empreitada, né? Na verdade, a gente aprende muito estando em qualquer setor, né, da administração superior da universidade. Então, na pró-reitoria de pesquisa, eu consegui entender um pouco mais a dinâmica, né, de pesquisa dentro de uma universidade. Né? Então... Vamos aproveitar aí que você está falando, né, como pró-reitora, e eu queria que se você pudesse rapidamente falar aí como é que é a estrutura organizacional né, de funcionamento da pró-reitoria de pesquisa e quais são aí os objetivos, a missão de uma
de uma pró-reitoria de pesquisa frente a uma universidade tão grande como é a nossa aí? Sim, a pró-reitoria de pesquisa tem uma estrutura bem grande, né? A gente, fora dela, a gente já imagina, mas dentro dela a gente tem noção da dimensão. Bom, lá na pró-reitoria, né, a gente tem o pró-reitor, hoje pró-reitora sou eu, e o pró-reitor adjunto, que é o professor Rafael. Então, a pró-reitora e o pró-reitor tem uma secretária à disposição. Então, a estrutura da pró-reitoria toda é formada, então, por 3 coordenadorias, né? Então, uma coordenadoria de controle e acompanhamento de projetos, né, no qual o professor Vigílio é o coordenador. A gente tem auxiliando lá uma secretária e um estagiário, né, para as atividades que são muitas. Então, na coordenadoria de pesquisa, que acompanha toda a execução dos projetos, então, desde o recebimento para a institucionalização, o acompanhamento e a finalização desses projetos. Além disso, auxilia muito a pró-reitoria na busca por recursos, né, que tenha relacionado com convênios, para pesquisa, né, com instituições diversas. Além dessa coordenadoria, dentro dessa coordenadoria, né, na verdade, a gente tem a Câmara de Pesquisa. Então, basicamente, o que funciona dentro da Câmara, então, todos os projetos que entram e que saem, eles têm que passar pela coordenadoria, pela Câmara de Pesquisa, né? Além disso, a Câmara de Pesquisa hoje tem uma outra função, que além dos projetos também dos grupos de pesquisa, avaliação dos grupos de pesquisa e também dos periódicos, né, que querem se institucionalizar, periódicos da Unimontes querem se institucionalizar para poder fazer parte do portal de periódicos. Temos também a coordenadoria de iniciação científica, né? Hoje a coordenadora é a professora Sônia, do departamento de biologia, e temos também uma funcionária e um estagiário auxiliar. Então, na coordenadoria de iniciação científica é onde que tudo relacionado à iniciação científica, o programa de iniciação científica funciona ali. Então, desde o cadastramento de estudantes, né, de iniciação científica de todas as modalidades, o envio de relatórios para os órgãos de fomento, a solicitação de bolsas para os órgãos de fomento, também das cotas, né, tudo é feito pela coordenadoria de iniciação científica. Os editais, né, de iniciação científica também, tudo é feito por lá. Temos também a coordenadoria de inovação tecnológica, né, a coordenadora hoje é a professora Sara, então é da economia. Lá a gente tem 2 funcionários que dão um apoio, porque é uma coordenadoria que é até bem grande, né, porque lá existe, então, o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, e também incubadora, que essas duas, não posso dizer órgãos, né, mas esses 2 setores aí da coordenadoria ficam como responsável, né, a professora Sara é responsável por isso, né, então, lá, toda a estrutura que existe lá dentro, ela é responsável, então, no Núcleo de Inovação Tecnológica, por exemplo, lá eles têm a responsabilidade hoje muito grande, né, de executar, implantar toda a política de inovação e a parte de articulação e execução também do plano da política de inovação da Unimontes, né, que foi recentemente aprovada e institucionalizada. Parece que essa área, né, da política de inovação é uma novidade, né, que a gente vai ter que conviver com isso, né? Mas eu queria que, assim, um tempinho, deixar um pouquinho mais para frente essa questão, se você concordar, sobre a política de inovação, né? Eu gostaria que você falasse também, assim, das ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, por exemplo, em relação a essa relação da Pró-Reitoria com alguns projetos ligados aí à questão do Covid, né, da pandemia. A Pró-Reitoria tem trabalhado nesse sentido de incentivar esse tipo de trabalho aí também? Sim, sim. Hoje a gente tem diversos trabalhos, principalmente na área da saúde, né, relacionados ao Covid, mas não só na área da saúde. Então, a gente também tem na área de humanas, sociais, né? Por exemplo, eu até separei aqui dois dois exemplos, né, que eu tirei aqui de pesquisa,
sobre o Covid, né? Então, nós temos o professor Gustavo Dias, das Ciências Sociais. Então, ele está integrando hoje uma rede internacional que analisa o controle das fronteiras nas Américas, exatamente relacionada ao controle, né, sanitário, mas mais a parte social, né? Então, é um projeto que é coordenado pela Universidade de Houston. Então, ele é um membro aqui do Brasil que participa, né, desse projeto, está participando. A gente também tem na área da saúde, né, um projeto muito voltado para a área de terceira idade, né, do professor Renato Sobral. O professor Renato Sobral é da educação física, mas ele trabalha com a parte de neurociência do exercício. Do exercício. Né? Do exercício. E ele participa também de uma pesquisa que avalia em 3 países como que é o atendimento, né, na saúde mental dos idosos durante dessa fase de pandemia, né, do Covid-19. Então, também é uma equipe muito grande, multidisciplinar e de vários países, 3 países. Se eu não me engano, Brasil, Noruega, eu nem lembro outro país. Uhum. Mas, assim, são trabalhos importantes. Além das outras atividades, por exemplo, não relacionado diretamente com a pesquisa, mas não sei se todos sabem, o Hospital Universitário vai iniciar agora, né, de verdade, a fazer os exames, né, a coletar os exames para a Covid. E eles conseguiram adaptar, né, o laboratório de pesquisa, coordenado pelo professor André, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação. De pós-graduação. Que vai ser feito lá. Então, pelas notícias, acho que a partir de segunda eles já iniciam a coletar os exames, né, fazer a coleta para os exames. Perfeito. Se não me falha desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, se não me falha a memória, né, nós avaliamos agora recente também, né, na Câmara de Pesquisa, um outro projeto do professor Renato, né, sobre a saúde mental dos estudantes, né, da universidade em relação aí a sua comodidade ou não comodidade, né, nos trabalhos via remoto, não foi mesmo, parece? Foi, já passou até no CPEX essa semana. Já está aprovado para iniciar. Já está aprovado para iniciar. Perfeito. Bom, então vamos entrar agora. Clarice, me lembrei aqui de um detalhe importante também, um setor que a gente vai, né, a Pró-Reitoria, a gente está escutando comentar, é o portal de periódicos da universidade. Sim. Na verdade, a gente estava falando aqui da estrutura, né? Acabamos saindo para as ações da pesquisa, mas na estrutura ainda da Pró-Reitoria, né, a gente tem a Enemontes, né? Dentro da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, que é a nossa incubadora de base tecnológica, né? Dentro ainda da Pró-Reitoria, na verdade não são setores da Pró-Reitoria, não é a estrutura, né, dela, mas praticamente sendo, a gente dá um apoio aos comitês de ética em pesquisa, em bem-estar animal, né, além da Comissão Interna de Biossegurança. E também a gente tem hoje instalado o portal de periódicos, né? Quando a gente fala em portal de periódico, é um portal no portal da Unimontes mesmo, é um portal online, só que a gente tem também o portal que a gente chama de físico. O que é isso? É a estrutura para dar o apoio aos periódicos dentro da Unimontes, dentro desse portal. Então, o portal foi recentemente também institucionalizado, então hoje ele está funcionando muito bem, com uma estrutura muito boa. A gente tem hoje uma comissão de gestão desse portal, né, formado pela Pró-Reitoria, né, 2 editores, chefes de revistas, um membro da DTI e um membro da biblioteca. Então, para gerir toda a estrutura, desde acompanhamento dos periódicos, para se manterem dentro do portal, a busca de recursos para os periódicos, o DOI, né? Nós conseguimos... Isso aí que eu ia perguntar. E o DOI? O DOI alguns periódicos já têm disponibilizado o DOI para... Sim, na verdade a gente tem alguns periódicos que já estavam com DOI nas suas revistas, nos seus periódicos, mas eles pagando. Então agora a gente conseguiu que a universidade, na verdade, a gente conseguiu, né? Nós nos associamos à ABEC,
para conseguir um desconto de 50% no valor do DOI. Então, hoje a gente já tem o DOI institucional, né? Então, a partir de agora, as revistas que estão, né, os periódicos em dia, né, aqueles que estão seguindo bonitinho em dia, estão buscando melhorar o Qualis e tudo mais, buscando os outros indexadores, eles têm o DOI, né, podem atribuir o DOI da universidade, né, o DOI institucional. Aos seus artigos, né? Sim, os artigos que estão sendo publicados. Já que você comentou no portal de periódicos, né, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente aqui no assunto, a Pró-Reitoria de Pesquisa nas Ciências Agrárias, né, e que tal estimular um periódico das Ciências Agrárias? O que você tem, qual que é a sua ideia em relação a isso aí? Isso aí eu acho que é essencial, porque a ciência agrária, nós vamos mostrar mais à frente aqui, tem uma força muito grande na pesquisa dentro da Unimontes. Nós temos hoje 18 periódicos no portal de periódicos, são periódicos da Unimontes, sendo que 13 estão ativos, né? Bem ativos, atualizados e tudo. E nós não temos nenhum periódico das ciências agrárias. Temos muita área de sociais, a área humana, a área da saúde, né? A área de engenharia, né? De ciências exatas, e nós não temos. Então, eu acho que já está passando da hora de a gente criar realmente um periódico nosso daqui, porque isso é importante até para os programas de pós-graduação, né? Eu acho que isso fortalece, né? Tem editores, né? Vão ter editores, editor-chefe, adjunto, editores de área, e isso é muito importante, até mesmo para uma forma de divulgar trabalhos não nossos só, né? Porque um periódico, claro, onde a gente tem aí mas eu acho que esta é uma demanda que a Pró-Reitoria tem para as ciências agrárias. Muito bem, ótimo. E assim, você acredita que se isso for implementado, né, essa possibilidade da revista, a universidade tem parcerias que poderiam nos auxiliar nas publicações? A universidade, ela tem parcerias com outras instituições de ensino e de pesquisa nacionais ou até fora que poderiam dar esse auxílio? O que você acha em relação a isso? Auxílio da editoração? A publicação dos trabalhos. Não, na verdade, o que a Pró-Reitoria faz, né? Hoje, com essa comissão de gestão e com o conselho de editores, a gente estabeleceu uma dinâmica de trabalho lá, que a gente tem alguns editores que estão muito mais experientes, né? Na questão de editoração, publicação, busca por indexadores que outros. Então, lá a gente tem uma dinâmica que aqueles que têm dificuldade, os outros ajudam. Então, a gente tem... Agora, com a pandemia, acabou que meio que travou um pouco algumas das ações. Agora nós estamos conseguindo retomar essas ações à distância, né? Mas com treinamentos, né? Na verdade, treinamentos para os editores, as pessoas que querem correr atrás, até para montar uma revista. Por exemplo, hoje chegou alguém, falou, eu quero montar um periódico. O que eu faço? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar ele em contato com 2 ou 3 editores que já têm experiência na área. Ah, ótimo. Né? Ótimo. E a gente já tem uma secretária e um estagiário para dar todo o apoio também. Ó. Disponível para isso, né? Isso é importante, isso, né? Isso é muito importante. Bom, vamos ter algumas curiosidades aqui agora, né? Nesse foco nosso principal, que é a pesquisa nas ciências agrárias em tempos de escassez de recursos de pandemia, né? Então, a turma das ciências agrárias, né, está, de certa forma, muito curioso aí para saber isso. Eu queria, para iniciar essa situação, essa conversa, né, em termos de projeto de pesquisa, como é que está hoje institucionalizados na universidade, quantos projetos, se você tiver condição de dar um número, né, assim, só para a gente ter uma ideia, e desse número da universidade, quantos seriam das ciências agrárias, isso daria uma ideia desse potencial de produção das ciências, potencial de produção científico, né, das ciências agrárias em relação a isso aí.
Pode ser dessa forma? Sim, sim. Fiz a colinha aqui, eu tenho os números aqui. Tá certo, o número tem que... Hoje a gente tem número de projetos institucionalizados hoje vigentes, né, na Unimonte, projetos de pesquisa, são 251, né? Então, que estão vigentes. E quando eu falo em vigentes aqui, até aqueles que estavam por vencer, né? Vencer em março, abril, maio, junho, está por vencer, todos eles estão vigentes, né? Então a gente... venceu a prestação de contas, não é isso? Não, a gente resolveu prorrogar realmente os projetos, prestação de contas. A prestação de contas e a execução, porque muitos deles tiveram que parar, né? Paralisar as atividades. Então nós prorrogamos, até porque a gente tinha, naquele comunicado que a gente fez na Pró-Reitoria, somente deixando a prestação de contas para depois. Mas muitos não conseguem terminar, tiveram que paralisar. Além disso, depois que a reitoria, né, baixou aquela portaria prorrogando os contratos e jornada estendida, para evitar que qualquer professor ficasse inadimplente ou irregular, a gente resolveu, então, baixar uma resolução que foi aprovada no CEPEX essa semana, prorrogando todos os projetos de pesquisa, ensino e extensão que estão vencendo até que as coisas voltem ao normal. Então, não tem uma data, até que voltem ao normal. Então, com isso, hoje a gente tem vigente 251 projetos, sem contar os que foram recentemente aprovados agora, né? Dentro das ciências agrárias, só do Departamento de Ciências Agrárias, então, envolvendo os 3 cursos, nós temos 42 projetos institucionalizados, né? Se a gente for separar isso, por exemplo, quem é que faz, né? Quem são? Então, aquela pergunta, os programas de pós-graduação estão envolvidos? Sim. Então, hoje nós temos 2 programas de pós-graduação dentro do departamento, né? Que é de produção vegetal no semiárido, zootecnia, e nós temos institucionalizados, né, na produção vegetal, 27 projetos e 15 na zootecnia, né, projetos que estão em andamento agora. Em andamento. Em andamento, né? Isso institucionalizados, né? Institucionalizados. Então, perfeito. Então, é isso aí. Agora nós temos, não sei se você vai querer saber, dos projetos financiado, como é que está o financiamento? Sim, isso. Bom, Ótimo. então nós temos vigente hoje, financiados, nós temos 12 projetos financiados dentro do Departamento de Ciências Agrárias, seja FAPEMIG e CNPq, né, que estão vigentes. Alguns deles ainda não receberam recurso, né, que a FAPEMIG está atrasada, mas são projetos que foram aprovados por um órgão de fomento. Né? Então, hoje a gente tem 12 projetos. Tinha mais o ano passado, muitos encerraram, né? E agora reduziu. E a gente está com essa dificuldade de editais, né? Então, a FAPEMIG não está mais liberando edital por falta de recurso mesmo. Eu acredito que você tenha lembrado desse dado, porque é importante uma instituição ter projetos aprovados, fomentados por instituições que fomentam a pesquisa no país. Isso é importante para a instituição? Com certeza, muito importante, porque não é só a questão do recurso, não. É a questão do reconhecimento, né? Do mérito da pesquisa. Então, o recurso é claro, né? A gente precisa de recurso para desenvolver, mas a importância disso para a instituição também é pelo mérito, né? Então, aquele pesquisador, aqueles professores conseguem aprovar, né, projetos. Normalmente, editais aí são uma concorrência muito grande e com pouco dinheiro. Então, perfeito. Realmente isso é importante. O professor Abner já tem uma pergunta aqui, né? Já estava, acho que engasgado lá já há algum tempo, né? E eu acredito que a gente possa entrar nessa pergunta, que ele está questionando o seguinte: existe alguma orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa em relação... você está me escutando bem, Clarice? Estou escutando. Ah, ok. Alguma orientação, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa em relação às atividades
a realização das atividades de pesquisa durante a pandemia. Você tem a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela tem um programa aí, uma orientação para os pesquisadores, né, os professores pesquisadores em relação a isso daí. Sim, na verdade a gente até publicou umas orientações, né, logo no início da pandemia, porque pegou a gente de surpresa também, né? A gente não sabia quanto tempo ia durar, até que ponto que ia, quando a gente viu que realmente a coisa estava perdurando, que sabia que ia demorar muito, nós temos que passar pelo menos algumas orientações de como conduzir nesse caso, né? Então, na verdade, a gente tem dois casos, né? Duas situações, aquelas em que projetos que podem paralisar e aqueles projetos que não podem paralisar, que não tem como paralisar, né? E tem uma outra situação, aquele projeto que nem começou. Então, tem os projetos que não iniciaram e, se puder esperar, para não iniciar, melhor esperar, aguardar, não iniciar. Bom, vamos supor aqueles projetos que não podem parar, né? A gente tem vários casos, né? Projetos que são do campo, por exemplo, uma cultura que está no campo, ela não espera. Um animal que está no campo. Laboratório, eu tenho problema com criação de insetos, né? Eu tenho criação que não pode parar, eu não posso simplesmente paralisar. Então, em cada caso, né, é exatamente o responsável ali por aquele trabalho que vai ter que tomar algumas providências. Cada situação, né, vai ter que ter uma dinâmica diferente. Mas o que a gente orienta? Por exemplo, aqueles trabalhos em laboratório. Então, a gente deveria fazer provavelmente um rodízio, né? Um rodízio. Cada dia vai um estudante, vai alguma pessoa, né? Estudante de graduação, pós-graduação. Tem que ter rodízio. Sem rodízio, para não ter aquele contato social. Quando possível. Tem casos que uma pessoa não dá conta de fazer. Então, se precisar de mais de uma pessoa, também tem que tomar os cuidados. Rodízio ou não, né? Indo uma pessoa ou mais dentro de um laboratório. Todos os cuidados têm que ser tomados. O uso de máscara, o uso de álcool em gel o tempo todo, né, nas mãos, lavar as mãos, quando chega, quando sai, passar álcool nas coisas. Isso tem que ter essa segurança. Tem casos também que, eu sei, aqui nas ciências agrárias, eu dependo disso, nós dependemos de estudantes para realizar, né, para fazer as atividades. Ótima lembrança. Então, nem sempre os estudantes estão aqui, né? Muitos estudantes foram embora, né? Muitos estudantes foram para casa. Eles estão acompanhando as atividades didáticas em casa, né? Em home office mesmo. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer é passar alguma atividade, somente quando o estudante é de iniciação científica, ele tem que fazer alguma atividade. Então, passa alguma atividade que ele pode fazer à distância. Então, uma tabulação de dados, né? Alguma coisa que ele pode, uma leitura de artigos, reuniões virtuais, né? Onde vocês vão discutir algum assunto, alguma atividade, algum tema, né? No caso daqueles trabalhos, né, que são feitos em campo, a mesma coisa, né? Os mesmos cuidados, né? Tem que ser tomado. Tem coisa que não dá para parar realmente, né? Então tem que ter. No campo, até uma proteção com luvas, se possível, né? Porque muitas vezes você não sabe onde vai colocar a mão, muitas vezes estão misturando até com equipamentos, né? Às vezes não dá para ir uma pessoa só. Então é importante também. Mas eu acho que é difícil para todos, né? A gente está passando uma fase muito complicada. Vão ter aqueles pesquisadores que não tem como continuar o trabalho, porque não dá mesmo para fazer. Então ele pode pegar, quando a gente fala em projeto de pesquisa, a gente tem 3 fases do projeto de pesquisa, né? Tem a fase inicial, que é o projeto. Tem a fase de execução e a fase final, que é o relatório, a redação dos artigos. Então, a única fase que a gente precisa estar presente é a fase de execução. Então, esse momento, se não tiver como fazer isso, então vamos trabalhar com outra coisa. Quem sabe tabular dados que já tem. Então, ou então pegar aqueles dados que estão parados de outra pesquisa que fez o relatório, mas não finalizou, não escreveu o artigo, vamos escrever os artigos, né? Então, isso aí eu estou falando porque a semana passada eu participei de uma live, né?
que era da Clarivate, e lá eles estavam explicando as métricas, né, de avaliação de artigos, dos periódicos, e eles comentaram uma coisa que eu já tenho escutado direto dos editores nossos, que teve uma explosão mundial, não é no Brasil não, de artigos enviados para os periódicos. Então, todos os editores estão falando que foi uma explosão nos periódicos. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Vamos escrever, mas escrever com qualidade, porque isso quer dizer que a concorrência aumentou. Né? Aumentou. Então, aumentou. Alguns periódicos até aumentaram o número, né, de edições no ano, o número de artigos por edição, para ver se... Mas não dá para pedir para aumentar muito, porque até a métrica de avaliação daquele periódico, fator de impacto, é feito pelo número de artigos publicados por edição, né? Clarice, nós estamos agora no meio das discussões, né? Então, assim, tem alguns assuntos que eu vou te repassar, porque algumas questões estão chegando, elas estão meio que atrapalhadas, aí se você achar conveniente depois responder, tudo bem. Mas tem um questionamento aqui, até mesmo da nossa colega lá, a professora Sinara. Vocês já estudaram alguma possibilidade da realização do FEPEG? Como é que está a discussão em relação a isso? Não, na verdade, ninguém ainda discutiu entre as pró-reitorias. A gente já discutiu, né? Na verdade, eu, o professor Rafael e acho que a professora Sônia, já discutiu como nós vamos fazer. Por quê? A semana que vem nós vamos ter uma reunião extraordinária até do CEPEX, provavelmente a gente vai ter que discutir isso também, né? Que é justamente para discutir como nós vamos fazer daqui para frente, né? Com relação a uma possível volta, né? Para não deixar para depois o que nós vamos fazer. Mas nós vamos ter que discutir também a questão do FEPEG. Né? O FEPEG vai ter que acontecer, seja virtual ou seja presencial. Se não for acontecer o FEPEG, nós vamos ter que fazer um seminário de iniciação científica, porque é uma exigência do CNPq, né? Como relatório, tem que ter esse seminário para poder apresentar o relatório das bolsas depois no início do ano que vem. Então, o FEPEG vai ter que acontecer de alguma forma, seja em forma de FEPEG, seja em forma de seminário de iniciação científica, pós-graduação, seja. Mas isso aí deve ser conversado a semana que vem. Eu já estou preocupada, já tem alguns dias com isso também. É claro, né? Isso, afinal de contas, é um fórum que né, da nossa universidade, ele expõe, de certa forma, os trabalhos científicos que a universidade está fazendo, né, nos seus vários meios aí. Ô Clarice, nós estamos comentando de iniciação científica, eu queria, já que tem alguns estudantes que estão nos assistindo também, qual que é o número hoje de bolsistas da universidade envolvidos aí em projetos de iniciação científica? Bom, hoje a gente tem na universidade cadastrada no programa de iniciação científica 522 estudantes. A gente teve uma redução do ano passado para cá por causa das bolsas da FAPEMIG, né? Da FAPEMIG. Que desde o ano passado a gente está sem, não tem mais edital, a gente não tem cota, né? Só sem cota. Mas houve uma redução do número de bolsistas, mas iniciação científica voluntária deve ter aumentado, né? Aumentou, mas não do mesmo tanto que diminuiu, né? De bolsa. Entendi. Tinha 185 bolsas da FAPEMIG, né? Perfeito. Então a gente teve uma redução muito grande. Mas desses 522 estudantes, né, cadastrados na universidade, só nas ciências agrárias a gente tem 161. Então 30% de todos os estudantes da iniciação científica da Unimonte são das ciências agrárias. Né? Nossa, ótimo, hein? Em geral, com bolsa ou sem bolsa. Com bolsa, hoje, a gente tem, dentro da universidade, 165 bolsas. Tá? Então, dos programas BIC-UNI, BIC-CAMP, PIBIC do CNPq, né? Tem o PIBIC Ações Afirmativas, o PIBIT, né? Também.
E o PIBIC ensino médio, que não está contabilizado nessas 522, mas a gente tem 20 estudantes no PIBIC também ensino médio. Então, dentro desses 165 estudantes com bolsa, fora o ensino médio, né? A gente tem 63 só no Departamento de Ciências Agrárias. Isso equivale a 38% de todas as bolsas. Né? 38% de todas as bolsas. 38% fica em um departamento, que é o Departamento de Ciências Agrárias. Né? É uma vertente boa, né? e bem expressiva do Departamento de Ciências Agrárias, que sempre foi aí a questão do incentivo à iniciação científica, né? a buscar Sim, os estudantes nesse sentido. E aqui a gente bate mais uma vez na tecla, porque a seleção dos bolsistas é feita com base na produção acadêmica dos professores. Né? Então, se a gente tem essa quantidade, é porque mede aí a capacidade dos nossos professores do departamento. Então... Explica melhor aí, talvez tenha alguém que não é da nossa instituição, né? Como é que funciona o acesso às bolsas, por exemplo, da iniciação científica? Isso que você está comentando do currículo dos professores. Então, ele entra no edital, né? Ele vai concorrer naquele edital, são 2 editais então, são 2 chamadas, né, por ano. A gente tem uma no meio do ano, agora que está... Até hoje é o último dia, né, para enviar. Exato. E tem um outro no final do ano para iniciar no início do ano, né, em março. Então tem uma entrada em agosto, uma entrada em março. Então o professor, ele se candidata, né, ele faz um plano de trabalho lá para o estudante e é avaliada a produção acadêmica dele. Então, a produção de artigos, a orientação de iniciação científica, a orientação de mestrado, doutorado, participação em bancas, participação como revisor de artigos, né, como editores de revistas. Então, tudo isso é contabilizado dentro daquele barema, né, para poder classificar esses professores. Né? Então, a gente tem aí sempre um resultado muito bom para ciências agrárias. Né? Para ciências agrárias. Eu acho que a gente deixou um assunto assim passar aí, numa relação que acho que é preciso ser colocado, uma questão do chamado repositório da universidade. O que é esse tal desse repositório? Como é que está funcionando? E parece que é a Pró-Reitoria de Pesquisa que, de certa forma, encabeçou isso aí, não é mesmo? Sim, sim. O repositório é o repositório institucional. Acho que todo mundo já viu em várias universidades, quando você busca uma tese, até artigo algumas vezes, boletim, você cai dentro de um site, né, diretamente dentro de uma plataforma que é o repositório institucional daquela universidade. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Também montando esse repositório dentro da universidade, uma plataforma onde a gente vai, tudo quanto é produção acadêmico e científica, e técnica também, científica da Unimontes, tem que ser depositado nesse repositório. Então, o repositório está em fase de implantação, nós estamos terminando o documento, né, de institucionalização do repositório. Provavelmente já entra para a próxima reunião do CPEX, né? A partir dessa institucionalização, nós vamos aí elaborando todos os documentos que estão vinculados, né? Tem que ser também nomeado uma equipe para acompanhamento, né? E todos os documentos que estão relacionados a isso, né? Então, documentos para depósito de dissertação, de tese, de monografias, de livros, né? Então, de livros, de produção técnica também. E a gente vai ter também um sistema de busca nos currículos dos professores, né? Para que a produção científica também seja puxada por lá. Toda a produção científica da universidade. Parece que foi preciso mexer na estrutura física da TI também para que isso fosse viabilizado, né? Sim, como é que foi isso aí? Sim. Na verdade, a TI está trabalhando muito, não só
no repositório, mas principalmente no portal de periódico, né? Porque nas duas plataformas a gente precisa constantemente da DTI, né? Então, o DTI na pessoa do Jefferson, né? O Jefferson tem nos auxiliado demais nisso, porque todo dia, não digo no repositório ainda, porque ele está em implantação, está funcionando, mas no caso do portal de periódicos, todo dia algum probleminha, um editor, nossa, não está funcionando, os e-mails automáticos não estão indo para os autores. São coisinhas assim que do dia a dia mesmo. De um do dia a dia. E que toda hora, então, inclusive agora eles vão fazer uma atualização geral no portal lá, no próximo final de semana, para a gente, um detalhezinho só da atribuição automática do DOI. Então vai ter que mexer. Então, tudo isso a gente depende da DTI. Então, a Pró-Reitoria está trabalhando constantemente com a DTI nessas questões. Perfeito. Um detalhe agora importante, que eu acho que se você puder discorrer sobre isso, é a questão da lei da inovação, né? Já que nós estamos aí em tempos de escassez de recursos para pesquisa, como é que a Pró-Reitoria está preocupada de estruturar isso aí para apoiar os seus professores, pesquisadores na busca de recursos, já que está, né, constantemente cada vez mais sem recurso aí, né? Na verdade, a política de inovação da Unimontes, né, depois de uma longa jornada e muita consulta a todo mundo, né, ela foi aprovada pelo Consul em fevereiro e agora ela está em fase, né, então a equipe que foi nomeada pelo reitor, né, que é o conselho lá da política de inovação, eles estão trabalhando para montar toda a estrutura que seja de modelos de contrato, de convênio, né, para poder dar esse apoio, né, na verdade. Tudo é feito lá com o pessoal da inovação tecnológica também, né. Na verdade, a ideia da política de inovação, foi na verdade, uma exigência por causa da lei, né. Uhum. E a função primordial é exatamente apoiar a proteção da propriedade intelectual, né? E isso assegurando os benefícios para as duas partes, né? Para as partes envolvidas, seja a Unimontes, uma empresa, né, que está envolvida, ou uma instituição que seja também, mesmo seja ela pública ou privada. Então, para exatamente fazer essa mediação. Né? Então, isso aí tem várias funções lá também, várias outras atividades, mas o primordial é isso. Para ter essa segurança jurídica, na verdade, né? Na hora dos finalmente. Parece que até a Pró-Reitoria anunciou aí também, né, do NIT, o NIT vai fazer parte de uma chamada vitrine tecnológica. Sim, a FAPEMIG montou uma plataforma, na verdade não é da FAPEMIG, é do Estado, mas foi feita na FAPEMIG, chama Vitrine Tecnológica, né? É como se fosse uma plataforma onde as instituições que estão cadastradas lá, e o nosso NIT, né? A Unimontes, através do NIT, está lá participando, ela pode apresentar e colocar lá quais são as ideias, né, de pesquisador, de qualquer pesquisador, professor, estudante, funcionário, as ideias para poder a gente conseguir recursos, financiamento de alguma empresa para desenvolver a ideia, para desenvolver o produto, né? Então, é uma forma de interagir universidade e empresa, uma forma mais aberta, né? Então, para isso, nós vamos precisar até que a comunidade acadêmica alimente essa vitrine, né? Então, com ideias, né? A universidade, inclusive, teve algumas ideias, né, aprovadas num edital Centelha, né, da FAPEMIG, se não me falha a memória. Sim, o Centelha foi, né, ainda está em andamento, foi um edital, na verdade, uma forma de auxiliar aqueles empreendedores a iniciar um negócio,
né, que tinham boas ideias, com base tecnológica, científica, a iniciar um negócio. Então, depois de 4 fases, a gente conseguiu, e a universidade ajudou na divulgação disso, através também do NIT, né, ajudou na divulgação, e também auxiliou a comunidade que queria, né, entrar nisso aí. Não era só para a universidade para qualquer pessoa física, né, poderia entrar nesse edital. E nós tivemos aprovados já 2 propostas, né, que estão mais diretamente envolvidas com o Unimontes. Uma é do nosso pró-reitor de pós-graduação, né, professor André, que aprovou aí a produção de uma pomada tópica, né, à base de planta. E a outra, do Cerrado, né? Do Cerrado. A base de plantas do Cerrado. E a outra foi de um servidor da Pró-Reitoria de Pesquisa, lotado lá no NIT, né, lotado lá no Núcleo de Inovação Tecnológica, que ele, como pessoa física, né, entrou e também foi agraciado aí. E esse recurso, e ele entrou com uma ideia do uso do aproveitamento do resto de indústria para a produção de briquetes. Então, essas 2 propostas, as propostas aprovadas, iam ter 67 mil de recursos livres para começar a empresa, né, para montar a empresa. Ótimo, e aí você ele tem que ter, depois de 3 anos, ele já tem que ter algum resultado, poder andar sozinho, né? Ele tem que ter um resultado. Ótimo. Você tocar aí na questão da empresa. Como é que fica, por exemplo, a gente está vendo aí muito incentivo, né, à criação de startups. Os nossos professores pesquisadores aí das ciências agrárias, por exemplo, que lidam com, vamos dizer assim, com o agro, né? É a palavra que está em moda aí. Se o professor quiser incentivar os seus estudantes, ou até mesmo pegar um resultado de pesquisa que tenha uma ligação para o surgimento, né, para a criação de um negócio, isso com essa lei de inovação, isso é possível? Como é que a Pró-Reitoria vê isso? Sim, na verdade, ele pode... Primeiro ele pode até incubar uma empresa, né? Ele pode ter uma ideia, né, que ele pode também levar e querer montar uma empresa. A nossa Inemontes, né, que é a nossa incubadora de empresa, dá todo o apoio para esses negócios que tem base tecnológica, científica, né, para montar um negócio. E com assessoria sobre a questão de gestão, sobre alguma consultoria técnica também que precisa, estrutura para poder fazer algumas reuniões também para isso, treinamentos, na oficina, treinamento para ele montar o negócio dele, para qualificar, né? E normalmente para participar, né, para ele entrar com a proposta dele, ele tem que entrar em um edital, né, que todo ano é lançado pela Inemontes. Pela Inemontes. Então, aí ele participa do edital com a ideia. A política de inovação vai, na verdade, ser uma política de inovação, tem que ter essa política onde vão ter os modelos padrões, né? Um modelo para um contrato, um modelo para uma parceria, né? Um modelo para um convênio, e que ele tem que seguir aquelas regras, baseando no quê? Naquela parceria, o que é de quem? Quem vai levar o quê, né? Na verdade, os benefícios daquela ideia depois, né? Daquela pesquisa, vamos supor que dali saia uma patente, né? Aquela patente, os recursos daquela patente, se for vendida, por exemplo, que aí também nosso núcleo de inovação ajuda, né? A vitrine é para isso também, aquela patente, você colocar a patente na vitrine para, quem sabe, a sua ideia comprada, né, para alguma empresa. Então, né? Esse recurso, como que ele é dividido. Então, exatamente a política, ela também define isso aí. Como que esse recurso é dividido entre empresa, entre quem inventou, né? Entre a instituição, quem inventou, quem é que leva o quê. A ideia nossa é que o inventor também ganhe alguma coisa, né? Não fique só na instituição. Eu vou tocar num outro assunto aqui, pelo meu
meu cronômetro aqui, nós só temos mais 5 minutos, né? Então, assim, eu acho que é um ponto importante a questão do CISGEM. Eu me lembrei aqui agora, se você achar, como é que a universidade ela tá cadastrada no CISGEM? Primeiro, o que é esse CISGEM aí para o cadastramento das pesquisas, né? Isso é um sistema que a gente cadastra tudo que a gente trabalha. Vamos supor, qualquer planta, animal que seja de origem nativa, né? A gente tem que, se a gente for trabalhar somente trabalhar com fins financeiros, né? De produzir alguma coisa com ele, na pesquisa, mas com fins financeiros, qualquer coisa, você vai ter que cadastrar nesse sistema lá do patrimônio genético, porque é um patrimônio genético da União. Então, até o CISGEM, quem vai coordenar também é a política de inovação. Né? Na verdade, quem faz todo o preenchimento, quem faz o acompanhamento é a Pró-Reitoria de Pesquisa, mas o NIT é quem tem essa responsabilidade de estar sempre acompanhando para saber se está sendo, está regulado, né? Se está regular. Então, todo mundo que trabalha com qualquer organismo, né? Qualquer organismo vivo, que é um patrimônio genético, tem que cadastrar a pesquisa. Não pode publicar nada antes de cadastrar. E o cadastramento é feito pelo pesquisador e a gente faz a peça na Pró-Reitoria de Pesquisa. Perfeito. A professora Sinara está dando uma sugestão aqui que, quem sabe, a gente podia solicitar à professora Sara, né, um vídeo, né, ou até mesmo uma live, né, de passo a passo, como montar, né, como estruturar uma startup aí, né? É uma ideia que a professora Sinara está comentando sobre isso, né? Ô Clarice, nós temos, meu tempo aqui, nós temos 3 minutos, né, para encerrar aqui a nossa live. Eu acho que o sistema deve derrubar, né, com 1 hora. Você teria esses 3 minutos à vontade aí para fazer o encerramento da sua fala, por favor. Sim. Essa ideia da gente fazer uma live é muito interessante, uma live ou uma reunião, alguma coisa assim, porque ontem mesmo, até comentei com a Sinara, eu estava assistindo de uma ex-aluna nossa, que montou uma startup, né? 2 ex-alunas, a Mariane e a Cristiane. E a Cristiane estava apresentando justamente como ela fez para montar uma startup dentro da universidade, incubada dentro da universidade. Então, se a gente pudesse ainda fazer alguma live com a Sara, a professora Sara, ela junto, ia ser uma beleza, né? Eu até convidei ela para a gente fazer uma live no nosso programa aqui, né? Na verdade, esse projeto Ciências Agrário Fora do Campus, né? E ela concordou, ela aceitou. Ela vai fazer, a gente só tem que marcar a data agora. Pode ser. Tem até tem mais colegas nossos aqui parabenizando aí pela a live da startup, né? O professor Marlon, o Willer, muita gente aqui, né? Já colocando aí Fredson, né? Porque que seria Ontem mesmo eu já boa dei ideia. essa ideia para a professora Sinara. Aí, ó. Então, nesse sentido. Mas tem a palavra aí para fazer o encerramento, viu? Bom, sim, espero que eu tenha conseguido, né, passar todas as dúvidas. É muita coisa para falar, que a Pró-Reitoria é muito grande, né? Assim, são muitas coisas, até a gente se envolver tudo, mas é um trabalho muito bom. Eu acho que a gente tem que fortalecer a pesquisa mais e mais, não só nas ciências agrárias, como na universidade toda. É difícil, sim, trabalhar sem recurso hoje, mas a gente sabe que nós aqui do departamento, né, ciências agrárias, temos uma criatividade tamanha, né? Eu vi alguns falando aí que não tem recurso de órgão, né, mas tem o bolso da gente. Realmente nós somos assim,
né? Gastamos muito, mas na verdade a criatividade é o que mais vale. Eu acho que nesse período de falta de recurso é quando a gente vai ter, quando a criatividade vai funcionar mais. Pode ser que até que a gente tenha ideias melhores, né? Mas lá na Pró-Reitoria nós estamos à disposição para qualquer dúvida, quando precisar, pode procurar a gente para qualquer coisa, o que eu não puder resolver. Nós temos uma equipe muito boa lá, né? Muito unida, né, Virgílio? Nossa equipe Perfeito. é muito boa, bem antenada, todo mundo. Eu acho que a gente pode atender a todos lá na hora que precisar. E quando precisar, Perfeito. que a gente tire mais dúvidas, estamos lá. Parece que não derrubaram ainda lá. Não, o professor você entrou um minuto. O professor Silvano está perguntando aqui se a parceria público-privada está legalizada na universidade. Isso é possível nesse sentido aí? Sim, já é possível. Já é possível. Parceria já é possível. Já é possível fazer isso aí, né? Uhum, já é possível. A professora Sara dá toda a orientação, né, na hora de montar o convênio. Hoje nós temos lá, eu até esqueci de falar, lá no NIT nós temos também um auxílio, né, na verdade, nessa questão jurídica aí, né, nós temos uma professora do direito, dando todo o auxílio para a gente lá. Então, assim, o que precisar, a gente tem lá para tirar essas dúvidas, mas já é possível hoje fazer qualquer parceria nesse sentido. Inclusive já temos, né, em outras áreas lá. Perfeito. Eu quero, não sei se a gente pode encerrar ou espera eles derrubar lá, não sei como é que isso funciona direito, mas eu quero só ressaltar, está acabando alguns segundos aqui, nós temos estudantes, temos o pessoal da EPAMIG entrar aqui, a gente gostaria de agradecer, né, o pessoal, a pesquisadora Poliana, né, vai encerrar daqui a pouquinho, e agradecer você também pela essa oportunidade, viu? Foi muito bom, muito obrigado pela disponibilidade.